Então, continuando aqui, Diego, eu queria comentar, eu trouxe um assunto aqui legal, cara, que é assim, vendas de veículos novos crescem 19% em Piracicaba e Limeira, segundo a FenaBrave, né? Que é o órgão e a federação que faz a contabilidade de veículos. Bom, primeiramente, Diego, como você vê o reflexo desse aumento aumento de venda de veículos aqui em Limeira, cara? Eu não li essa notícia, Fabião, mas assim, cara, não sei te dizer porque teve esse aumento expressivo já que o veículo está mais caro, mas talvez seja por causa da necessidade, não é? O que você viu na notícia? Me ajuda nessa parte que eu não vi. O que eu vi, cara, foi assim, economia aquecida e renovação de frota de empresas também. As empresas estão renovando as frotas, então acaba aumentando. Tanto é que eu separei aqui na notícia, Diego... Eu até pedi ajuda para você, porque assim, enquanto você vai olhando, eu vou falando. A minha percepção é a seguinte, se o veículo aumentou um pouco o preço, não é para tanta gente estar comprando assim em aquecimento, mas se faz sentido as empresas estarem trocando as frotas com mais facilidade, cidades igual Limeira e Piracicaba são cidades onde as pessoas precisam muito de automóvel, que são cidades igual, principalmente Limeira, né? Uma depressão, não é tão prática para uma bicicleta, por exemplo. Então tem muitos veículos. E a locomoção também da cidade, os trabalhos, as regionalizações. Então eu vejo que tudo uma coisa puxa a outra, né? Mas eu não sabia. Eu puxei a notícia aqui, eu vou dar referência, foi a Gazeta de Limeira. A Limeira apresentou um crescimento significativo de vendas nos 7 primeiros meses de 2024. De acordo com a FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a cidade comercializou mais de 3.800 veículos nesse período, com destaque para automóveis e comerciais leves. Em julho foram vendidas 616 unidades, acho que foi o mês que mais vendeu, Diego. Os modelos mais vendidos foram o Volkswagen Polo, o T-Cross, a Saveiro Volkswagen, né? E a Strada Fiat. Desempenho positivo de Limeira acompanha a tendência nacional, com o setor automotivo registrando um dos melhores meses de julho, desde 2014, 10 anos atrás. Aumento nas vendas, que nem você comentou aí, Diego, você ficou em dúvida, atribuído a diversos fatores, como recuperação econômica, maior oferta de crédito, diversificação da gama de modelos disponíveis no mercado. Julho foi o mês do ano que teve maior emplacamento, com um crescimento de 4,9% em relação, e o mês registrou 419 mil, isso aí é no Brasil, tá? Todos os segmentos, com exceção de motocicletas, sofreram um pequeno ajuste, tiveram alta em relação ao mês anterior e a julho de 2023, impulsionado pelo maior número de dias úteis do mês, né? Também teve isso aí. Apesar da sazonalidade de meio de ano, o resultado foi excelente, foi o melhor mês de julho desde 2014. O acumulado de 7 meses revela o crescimento em linha de projeção para 2024. A oferta de crédito continua a ter influência positiva nas vendas. O Andretta, que é o presidente da FenaBrave, né, cara? Entendi. Ele ficou mais claro agora. Enfim, Diego, vai comentando a notícia, que eu vou ter que fazer um negócio ali, rapidinho, mas pode ir comentando a notícia aí do Ricardo, se ele quiser dar a opinião dele. Tá bom. Eu vou pegar o negócio ali. Deixa eu só acender a luz aqui, desculpa do imprevisto aí. Isso, agora ficou bom. Então, Ricardo, o que você acha, Ricardo? Se a gente for olhar o lado negativo, o que você acha que isso traz alguma coisa negativa para a cidade, esse aumento da frota? Ou traz a positivo? O que você acha? Você tem alguma opinião? Eu acho que é extremamente positivo, né? Até para girar, né, dinheiro na economia. Sim. A renovação de frota eu acho que é extremamente válido, né? Mas pelos modelos que o Fábio falou na notícia, dá para perceber que são modelos mais de frotistas, né? De questão de carros de empresa, né? Sim, porque igual Estrada, que é modelo que carrega as coisas, né? Se for analisar assim, por exemplo, acho que o Fábio comentou da Volkswagen, que são modelos para a pessoa trabalhar dia a dia, Saveiro. Carro acima de empresa, né? Tanto para transportar funcionários quanto para transportar coisas, sim, né? Sim. Tipo carro comum, fazer um serviço, eu acho que é isso. Mas eu vejo do lado ruim, que é o lado da poluição, que a gente sempre fala nesse assunto. Mas eu acho que também não é tão significativo assim, o que já tem um pouquinho a mais que vai ter. Mas eu também vejo pela essa questão, então, que significa que as empresas estão em um potencial bom, né? Vamos levar assim, né, Fabião? Você que montou aqui. Eu quero fazer um paradoxo, Diego, em relação a isso. Uhum. O que significa materialmente aumento de venda de veículos? Beleza, economia aquecida, a gente vive num sistema capitalista que precisa vender, tudo mais. Renovar, refazer. Né? Sempre se reinventar para nunca quebrar, né? O que eu vejo nisso aí? Se aumenta o número de veículos, Diego, e você não melhora a questão
das vias da cidade, estrutura, né? Infraestrutura. A gente vai cada vez mais sofrer com isso, né? A gente também, verdade. Eu não sei se você anda pela cidade em horário de pico, às vezes eu pego uns horários de pico aí, eu passo nos lugares, Diego, lotado de carro, cara. Não tem como, tá difícil de andar em horário de pico aqui em Limeira, viu, cara? Ainda mais que agora o anel viário, além de ser um lugar que não está comportando muito carro, é muito semaforizado, né? Tem muito semáforo, cara. Então trava trânsito, às vezes você tem hora para chegar em determinado lugar, tá quase igual, a dinâmica, tô falando, não tô falando o tamanho, mas a dinâmica tá quase igual a São Paulo, você tem que se programar com meia hora, 1 hora de antecedência para chegar em determinado local, coisa que em Limeira, antigamente, você chegava em 10 minutos, sabe? Então o negócio tá bem complicado aqui em Limeira, cara. E também eu puxei aqui, talvez não vai aparecer aí, dados sobre moto, Diego, porque também teve altas em venda de motos. Em 2015 a gente tinha aqui em Limeira 32.922 motos registradas na cidade. Até março de 2023 a gente subiu para 40.434 motos registradas na cidade, uma alta de 22,81% em relação a isso aí, coisa de 8 anos, cara. Sim. O intervalo de 8 anos é muita coisa, cara. Isso de moto nova, né? Que as motos antigas já tá circulando e moto nova que entrou na frota. Sim. E os carros eu puxei a mesma coisa, da frota. O que está acontecendo? Qual que é a dor de barriga disso aí tudo, Diego, que eu vejo, que é uma opinião. Piracicaba e Limeira ganham juntas 16 mil novas motos desde 2015, aumento de 22%, que eu acabei de falar. Isso aí eu faço um paradoxo, Diego, com o trânsito da cidade. Em 2023, eu puxei uma notícia da educadora Limeira, falando que 2023 foi o ano mais mortal dos últimos 7 anos. Entre as vítimas, 84% era do sexo masculino, enfim. O que acontece, Diego? Quando mais aumenta o número de veículos circulantes pela cidade, aumenta o índice de acidentes, cara. Sim, e acidentes com óbito, às vezes, né? Então, se a gente está sentindo na cidade que está aumentando o número de acidentes, cara, é porque alguma coisa está de errado no trânsito da cidade. Pessoas que talvez não tenham tanta habilidade para dirigir, somado as vias da cidade que não estão comportando mais número de veículos, as pessoas cada vez mais estressadas, querendo chegar logo no destino, andando mais rápido, furando sinaleiro, porque está muito semaforizada a cidade, os radar num lugar aleatório, com velocidades que não condiz com a realidade do que precisava no local. Então são vários fatores que estão acontecendo aí na cidade, e cada vez mais está tendo um número maior de acidentes. Não sei se, acho que a gente tem pessoas do meio aqui da gente, que trabalha na parte de venda de veículos. A gente teve um aumento também de veículos SUV, né? Aqueles carros grandões, né? O que acontece? Muita pessoa que não tem muita habilidade em volante está usando esses carros, né, o SUV, para dirigir pela cidade. São carros grandes, carros que atrapalham a visão de quem está atrás, né? E acaba atrapalhando o fluxo do trânsito, porque são pessoas que não têm tanta habilidade em dirigir e acabam começando com um carro grande já. Esse é o problema. Quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu comecei com um quartinho pequenininho, um hatchzinho para aprender a dirigir, né? As pessoas hoje não, estão entrando com um carro grande já para aprender a dirigir. E isso está meio que travando o trânsito na cidade, está aumentando o número de acidentes, e tudo envolvendo SUV, né? É um carro que, assim, sei lá, cara, virou tendência, todo mundo quer SUV hoje, por causa da imponência, que é um carro grandão e tudo mais. Então isso é um dos fatores também. Eu estou fazendo um paradoxo meio besta aqui, mas é o que eu estou notando. E a gente está vendo também, Diego, muito acidente. Ricardo, ele anda de moto, ele sabe. Está tendo muito acidente de moto, cara. E isso aí é decorrência do quê? Dos entregadores também, né? Os entregadores cada vez mais precisam chegar cada vez mais rápido no seu destino, entregar as mercadorias que precisam fazer a entrega, tudo mais. E isso acaba deixando um trânsito perigoso. Porque eu vejo muito motociclista furando sinal de trânsito, entrando vamos supor, eu estou dirigindo aqui, entrando pela direita, querendo quase comer calçada para passar na frente, para querer tocar em frente. Eu sou totalmente a favor, tipo, de deixar o motociclista livre para fazer o que ele precisa fazer. Tanto é que quando eu estou no trânsito, eu vejo que dá espaço na esquerda para ele passar, eu libero lá a passagem e deixo fluir o trânsito. Tem gente que trava trânsito, Diego.
Tem gente que é trava-trânsito. É nesses trava-trânsito que acontece o acidente, né? Então eu sou meio pé pesado, eu reconheço, mas assim, eu tento fugir o máximo possível de acidente, cara. Então eu vejo como de longe, você vê que uma pessoa não tem tanta habilidade, você começa a perceber isso com o tempo dirigindo, você vê que a pessoa não tem tanta habilidade, você já começa a esquivar, fala, peraí, essa pessoa não tem tanta habilidade, então eu vou me livrar logo disso. Então eu já pego com segurança, me livro e vou. Mas eu vejo que tem muito problema de acidente na cidade, Diego, em relação a isso aí. Você não acha que esse aumento de número de veículos faz um paradoxo com o aumento de acidentes também, Diego? Porque eu tenho uma estatística aqui que eu vou falar depois. Sim, e ao mesmo tempo não. É que assim, né, vamos pensar pelo lado, tudo que se aumenta, se você aumentar o fluxo de água num cano, e o cano ele vai continuar sendo estreito e a água aumentou, então fica mais difícil passar. A via é a mesma coisa, né, a rua. Se você continua com as mesmas ruas de sempre e aumenta o número de carros e motos e coisa e tal, logicamente fica mais difícil. Agora, sobre os acidentes, tem a ver um pouco com a pressa, né? Sim. Porque uma cidade que vai se tornando uma cidade maior, igual Limeira vai crescendo, a pressa hoje em dia é essencial. Sim. A moto é prática, o entregador é necessário, as entregas, quanto mais entrega, mais ganha. E vice-versa, quanto mais rápido você anda, mais rápido você chega no trabalho. E você não pode culpar um só, mas você pode pegar todos esses fatores e colocar na balança, colocar ali na mesa, você vai ver que faz sentido os acidentes hoje. E logicamente tem os inexperientes, os imprudentes, que é aquela história, não é apenas uma pessoa culpada, são vários fatores, um puxa o outro. Sim. Quanto mais difícil você andar num lugar mais complexo, mais fácil é acidente. Mas sabe qual que é o problema que eu vejo? Eu acho que talvez o Ricardo ele vai entender essa parte minha que eu estou querendo falar. Eu vejo o lado mais político da coisa. Talvez se a gente tivesse um transporte público de qualidade, será que a gente não ia conseguir diminuir o número de carros? Lógico, né? Se você não precisa do carro para trabalhar, se entrar num ônibus ou num trem e chegar mais rápido no trabalho, você diminui os carros da via. Eu acho que se a gente tivesse um transporte público de qualidade, eu digo isso não só em Limeira, mas eu digo no Brasil. O Brasil né? todo, né? A gente ia conseguir diminuir um pouquinho a necessidade de ter mais de um veículo, ou ter um veículo em casa, né? Essas são políticas públicas no geral no Brasil, então não é só em Limeira, né? A gente dá muito valor ao transporte privado, né, cara? E eu acho que deveria. Eu trouxe aqui uma estatística, o Ricardo, acho que ele já sabe dessa estatística, sobre a taxa de mortalidade por município em relação ao tamanho e proporção da cidade, Diego. Adivinha em que posição Limeira está, Diego? Não tenho a mínima ideia, não. Você não faz ideia. Não. A gente está em segundo lugar, Diego. Do estado de São Paulo inteiro. Do estado de São Paulo, estado de São Paulo inteiro. No trânsito? A gente só perde pro Bragança Paulista. Uau, bastante. Imagina, São Paulo com mais de 11 milhões de habitantes, né? Era praticamente para estar em primeiro. Sabe que posição São Paulo tá, Diego? Eu peguei o ranking aqui, só para termos de curiosidade. População, né? 45º. 45º. Morre-se mais gente pelo tanto de pessoas na cidade. Sim, mas é menor. Tamanho e proporção. Limeira, Bragança Paulista está em primeiro. Bragança Paulista tem uma população de 178.980 habitantes, com 44 óbitos nos últimos 12 meses. Nossa. Isso é uma taxa de 24 óbitos a cada 100 mil habitantes, Diego. Limeira está em segundo lugar com 63 óbitos, acidente de trânsito, tá? 63 óbitos, uma população de 292 mil pessoas, Diego. É uma taxa de 21,53 óbitos a cada 100 mil habitantes, cara. É uma taxa super alta, cara. Alta mesmo, olhando assim, alta mesmo. Então, o que acontece? A gente soma a questão que eu falei da imprudência, do trânsito, que eu vejo que o trânsito de Limeira não é um trânsito seguro, é um trânsito que a engenharia de tráfego é ruim, né? Eu posso falar porque eu dirijo todo dia pela cidade, eu vejo os lugares que as pessoas cometem mais erros. Acho que não é novidade nenhuma para quem acompanha portais de notícias da cidade, ver onde ocorre o maior número de acidentes. E tipo, cruzamento no centro é cruzamento à noite, que o pessoal fura sinaleiro, no anel viário, que o anel viário é 60 por hora, mas o pessoal acaba cedendo um pouquinho mais a velocidade onde não tem radar, acaba furando rotatória, que tem muita rotatória na cidade. Isso aí vai travando o trânsito, Diego, vai deixando o trânsito violento, perigoso. Aqui a gente, por exemplo, tem trecho do anel viário de Limeira, Diego, tem 2 faixas, cara. Pra você andar mais rápido, você tem que andar na faixa da direita, não é da esquerda mais, cara.
Cara, é incrível, cara. Você quer andar um pouquinho mais rápido, você tem que ir pela direita, você não vai pela esquerda, porque você vai tomar uma travada na esquerda, você vai chegar só amanhã onde você precisa. E ao contrário, quem tem que andar devagar é na direita, não é na esquerda, Diego. Isso aí independe da velocidade. Isso aí é CTB, aí o pessoal não segue. Lá em São Paulo, às vezes eu vou, Diego, lá tem 3 faixas lá no que a gente fala que é o anel viário de lá, que é as marginais, né? Eu pego muito a marginal Tietê, tem a marginal que é a marginal de dentro, tem a marginal central e a marginal que é a encostada do rio Tietê, certo? Que é a expressa que a gente fala. Cara, é mais rápido você andar na marginal do meio do que andar na expressa, tem horas. Só que o problema do meio é que o motoboy pode andar, a expressa é proibido. Só que a expressa não anda, Diego. A expressa não anda, ela não circula direito. Tem parte ali da marginal. O nome diz expressa, deveria ser rápida, mas não é. E a marginal de coleta que a gente fala, né, Diego, que é aquela que dá acesso aos bairros mesmo, que é a primeira marginal, ela é lenta mesmo, mas ela é lenta porque tem muitas pessoas que vai entrando pelos bairros que circulam ali a marginal. A do meio é perigosa por causa dos motoboys, que tem aquele corredor, então você tem que tomar muito cuidado na hora de trocar de faixa ali. E na expressa é proibida, só que a expressa não anda. Você fica nesse paradoxo para andar em São Paulo. O pessoal que acho que anda em São Paulo está vendo o vídeo, sabe do que eu estou falando, cara. Eu não sei se você pega muito São Paulo para ir, Diego. O Ricardo sabe, ele vai para São Paulo às vezes, né, Ricardo? Você sabe como funciona a dinâmica em São Paulo, né? Então, eu aprendi isso lá em São Paulo. E assim, você tem que saber respeitar e tomar muito cuidado, olhar muito para espelho, cara. Em Limeira tá quase a mesma coisa, cara. Limeira é incrível. O tamanho da cidade de Limeira é, sei lá, 10 vezes menor que São Paulo. E a gente tá sofrendo esse problema, cara. Cara, incrível, e não melhora o trânsito. E se agora você está vendo que está tendo um monte de obra na cidade, a gente sabe por quê, né? Nem vou comentar muita coisa sobre isso, mas você sabe por que está tendo obras na cidade. E obras que não são entregues no momento que precisa entregar. Exato. Vai entregar em cima do primeiro turno ali, né? Para mostrar que tá andando o negócio, né, Ricardo? Você tem alguma ponderação para falar sobre isso, Ricardo? Aquela questão mesmo que você falou, né? Então, tipo, a cidade está crescendo, né? A questão urbanística. Só que a parte do trânsito está crescendo muito lentamente. Então, assim, não adianta você aumentar o número de moradia, enfim, aumentar um monte de coisa que vai trazer mais gente para morar aqui, sendo que o sistema viário não comporta. Então, o transporte público, se a gente for analisar, é ineficiente, porque senão todo mundo ia depender do transporte para ir trabalhar, né? Eu lembro, eu pegava bastante ônibus quando eu comecei a trabalhar e tudo, né? Era lotado, meu. Hoje já não. Eu peguei um transporte público não faz muito tempo, num horário que eu falei, pô, vou pegar um ônibus bufando de gente. Nada. Vazio, né? Ônibus vazio, 4h30, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde já é o pico, né? Sim. Peguei um ônibus aí praticamente 5 horas da tarde, né, para ir para minha casa. Tava eu e minha filha. Sim, tranquilo, né? Tranquilo. Sim. Então, assim, assim, na rua da minha casa, próximo tem um ponto final de ônibus, eu observo que pouca gente entra nos ônibus, né? Eu penso assim, o valor do transporte público aqui na cidade é absurdo, pelo porte da cidade, né? Então, assim, se você pegar São Paulo, o transporte público lá é mais barato que aqui. Sim, verdade. Do tamanho da cidade. Tudo bem, a prefeitura dá mais... baldeação ainda, né? A prefeitura dá subsídio e tudo mais, beleza. Só que assim, se o transporte público funcionasse, ou houvesse mais terminais regionais, já que a cidade está crescendo, faz um terminal regional. Sim. Você faz uma vazão de pessoas mais rápido, né, para o seu destino, principalmente no centro e outras regiões assim que tem bastante fluxo de indústrias, de empresas, né? Isso aí beneficiaria. Sim. Mas infelizmente não é assim que funciona. Então a galera vai fazer o quê? Vai sair de carro, vai comprar moto. Muita gente é inexperiente, como você falou, e muita gente às vezes não é nem habilitado. Sim. O que eu percebo bastante, Ricardo, você levantou um ponto aí da questão dos trabalhadores, é que a cidade está espalhando para os cantos, né, cara? Sim. E cada vez mais a gente fica distante dos nossos trabalhos, né? Uhum. Eu moro num canto da cidade, você mora em outro, o Diego já mora em outro. A gente mora em 3 cantos diferentes da cidade e a gente se reúne aqui. Imagina, você ter que trabalhar em outro canto da cidade. A gente sai, por exemplo, da Zona Sul para trabalhar na Zona Norte, sai da Zona Leste para trabalhar na Zona Oeste da cidade.
E acontece isso, é um fenômeno que está acontecendo, né? Ou então as pessoas vão morar no extremo da cidade para trabalhar no centro da cidade. Tem ônibus para isso? Não tem, mas são poucas linhas, são demoradas. Sim. Então a pessoa acaba optando em ter um transporte particular para poder atender essa demanda dela. E acontece também a questão do trabalho, que a carga horária é alta, a pessoa tem que trabalhar às vezes é 6x1, né? Umas cargas aí fodidas de trabalho, tem que sair cedo de casa, chega muito tarde, então o transporte particular acaba sendo mais seguro até para a pessoa. Eu sou a favor, eu sempre fui, eu falo para todo mundo, assim, se eu pudesse vender meu carro, eu venderia, e eu não ficaria de carro não, nem de moto, eu não gosto de moto. Moto eu gosto, mas é perigoso, eu tenho medo de andar de moto. É perigoso mesmo. E eu venderia, ia só de bike para os lugares, ou de a pé, ou transporte público, mas se a gente tivesse um transporte público de qualidade, né? A gente está anos-luz de ter um transporte público de qualidade. Eu procuro ler notícias internacionais, eu vejo que a China está galopando a questão de transporte público, cara, porque lá o chinês tem carro, logicamente, é um trânsito caótico, principalmente em Pequim. Mas, imagina se não tivesse um transporte público bom lá, como que seria Pequim, com mais bilhões de habitantes lá? É complicado, né? É uma situação meio complicada o negócio ali. Então, eu vejo nesse sentido, pelo menos. Eu acho que se a gente tivesse um transporte público de qualidade, a gente ia dar uma diminuída no trânsito da cidade. E assim, né? Aquela coisa, a gente não está falando mal de político aqui de forma alguma. Que é nacional, né? Exato. Onde eu moro, tem uma linha de ônibus lá que dependendo do horário do dia, ele demora quase 2 horas para sair um intervalo de um ônibus para o outro. Então, se eu precisar ir, por exemplo, lá para Anhanguera, lá para o shopping, Limeira Shopping lá, sim, eu tenho que olhar muito bem o horário que ele vai passar, porque senão eu tenho que fazer baldeação, ou eu tenho que me virar para ir andar, sei lá, bons quilômetros a pé, né? A pé para poder pegar um ônibus que vai para esse destino. Sim. Porque assim, eu moro no ponto final do linha 1, por exemplo. Sim. Então, se eu precisar ir lá para outro shopping, eu tô lascado, cara. Sim. Para ir do outro lado da cidade. Então, tipo, eu tenho que olhar muito bem o horário. Não era assim antes, né? Hoje já é. Por quê? As pessoas estão deixando de usar o transporte público para usar o transporte particular, né? E diminui a demanda, sem dúvida alguma. Porém, se o transporte fosse mais barato, eu, por exemplo, largaria minha moto, o meu carro, que seja, em casa, para eu ir no meu trabalho de transporte público. Eu não tenho nenhum problema andar em transporte público, sempre andei. Sim. Mas, infelizmente, não é um interesse, né? Não é uma política pública que talvez que seja relevante, que traga voto, né? Infelizmente é isso é verdade. Verdade. Eu penso assim também, cara. Eu tenho esse contexto aí, que se a gente tivesse um transporte de qualidade, acho que porque assim, é cultural do brasileiro também a questão de posse, né? A gente acha que o veículo é uma posse, né, na verdade, né? A gente acha que socialmente, a gente pode ascender socialmente, a gente se sente pelo menos... status, né? O status, isso que é a palavra que eu queria chegar, status. Carro, ele é um sinônimo de status, então se você tem um carro, e dependendo do modelo do carro, é um status que você tem a mais, social ali, né, dentro da sociedade, dentro do grupo, né? E eu não vejo carro como questão de status, nada disso. Que, aliás, também, essa questão de status, para mim, eu não ligo muito também. Eu tendo meu teto ali para morar ali, tendo minha condução ali, tá ótimo. Então, eu gostaria de ter um transporte público de qualidade para não ter o meu carro, porque um carro acaba gastando mais do que eu tendo um transporte público, porque eu tenho que pagar imposto desse carro, colocar combustível no carro, então, seguro do carro. Então, são coisas assim que eu vejo que é dinheiro jogado fora, porque... eu acho que o Estado ele poderia prover, isso aí eu estou falando de fenômeno nacional, né? O Estado poderia prover um transporte público de qualidade para a gente ter pelo menos assim, tranquilidade para se deslocar para onde precisar de um modo eficiente, né? Seguro, né? Eu tenho que trabalhar eu moro num canto da cidade, que não comentei, eu tenho que ir para outro canto da cidade para trabalhar. Se eu, por exemplo, tivesse um transporte público que me deixasse no horário que eu preciso chegar, eu não ia de carro, ia de ônibus, por exemplo, você entendeu? E os ônibus aqui, tirando também, não são 24 horas, né, cara? Se de repente der alguma coisa com você, com alguém da sua família, filho, precisa ir no hospital, e aí, como faz, cara? Fica difícil também, né, cara? É uma situação assim que tem que ser pensada pensado com carinho. Eu não vejo nenhum dos candidatos que estão aí, vão pensar nisso também. De forma alguma.